Bom, a gente vai conhecer um pouco da história da Geisa, Geisa Maria, Geisa né? Maria. Você nasceu aonde, Geisa? Então, quando me perguntam eu nasci aonde, eu gosto de falar, tipo, eu nasci na roça. Uhum. E é verdade, porque eu nasci numa zona rural, interior do Rio de Janeiro, Rio Bonito. Aí quando você fala em Rio Bonito já é uma roça, mas eu morava na roça da roça. Não Então, era litoral, praia ou era não. praia? Não, era roça. Eu não tinha. Na roça Na mesmo. roça mesmo, eu não tinha energia elétrica em casa. Nossa. Eu não tinha televisão em casa. Hum, Eu. Assim, a gente acordava de manhã, nós acordávamos de manhã e ia tirar leite da vaca pro café da manhã. Café da manhã com inhame, aipim, uhum. fubá, era aquelas coisas, Sim. às vezes tinha até feijão. E é verdade. E assim, meu contato com televisão, com público, era tipo férias. Nas Entendi. férias eu saía para passar férias na casa da minha irmã, que também não era nada demais, era no interior também, cidade Entendi. pequena. Lá, né, no Rio, em Rio Bonito É mesmo? Rio Bonito mesmo, essa roça. A minha Legal. irmã morava em São Gonçalo, outra morava em Rio de Janeiro, São no Gonçalo já subúrbio. é mais. Mais cidade, é. Mas isso era Sim. assim, uma vez no ano, uma viagem rapidinha. Uhum. A minha avó morava em Tanguá, que é interior também, mas é a cidadezinha na... É como se eu andasse 20 quilômetros da roça, descia a estradinha, né, que era a estradinha de terra. Uhum. Você tem ideia de quão roça eu morava? Para ir para a cidade eu ia de carroça, às vezes a pé, Nossa. às vezes o ônibus lá, tinha um ônibus no lugar. Uhum. Só que ele ia 2 vezes na semana. Segunda, 7 horas da manhã, ele saía de lá e voltava à tarde, final Então do não dava dia. nem para ir trabalhar e depois voltar. Não. Ou você Era morava lá, segunda, era só as segundas e sextas que tinham ônibus. E isso era uhum, assim, um benefício gigante e que você conseguiram pro lugar, porque até então não tinha nem isso. Isso foi depois que eu foi tava até maiorzinha. que idade nesse lugar aí? Rio Então, Bonito, na eu roça. fiquei na roça até os meus 11 anos. Uhum, Só que, assim, eu fiquei até os 17, digamos, até eu terminar o segundo grau. Só que com 11 anos, eu decidi que eu queria estudar, porque lá não tinha uhum, escola. Lá tinha escola primária, jardim de infância não existia. Alfabetização e até a quarta série do ensino fundamental, né? uhum. Acabou ali, ia cada um plantar cana, trabalhar na lavoura, casar. E eu não quis Você fazer morava isso. com pai e mãe? Pai, mãe e um monte de irmãos. Beleza. Então, assim, nesse período que eu decidi estudar, porque eu achei um folheto na rua, tipo um jornal, e eu comecei a ler e tal. E na minha casa tinha uma foto muito grande colada na parede, que era o Coliseu de Roma. Sim. Meu pai ganhou de algum amigo. Meu pai, ele é muito conselheiro das pessoas. Meu pai é uma pessoa muito acolhedor, né? Então, todo mundo que vai no lugar, que ia no lugar, queria conhecer E ele meu tá lá pai. ainda? Tá lá ainda. Meu pai, a pessoa ia conhecer o Qual que é o lugar. nome do seu pai? Davi Ferreira. Papai, Fala, muito seu Davi. obrigada. Foi ele. Na verdade, eu digo que meu pai me fez assim. Uhum, Porque quando eu mostrei a ele a foto de Roma, eu falei, papai, como eu vou nesse lugar? uhum. Aí ele falou assim, me leva nesse lugar. Ele falou assim, eu não posso te levar, mas você pode ir sozinha. Você Falei, viu? como, pai? Aí ele, não case, não more aqui, você tem que estudar, que aí você vai conhecer o mundo. Uhum. Pra você ter ideia, eu não sabia o que era um avião. Pra mim, um avião era uma formiga, um bicho, um passarinho, um negócio. E aí, em qual momento que você saiu desse lugar e falou, vou estudar? E aí Então, você aí foi para eu onde? comecei a querer estudar e nós não tínhamos transporte escolar e nem escola. Então, eu tive uma professora, a Regina, Regina Pecklet da Silva, eu nunca mais vou esquecer esse nome na minha vida. Ela foi dar aula, tipo assim, porque eu era alfabetizada por pessoas que moravam na roça. Sim. Então eu aprendia, sou muito grata à minha professora Eliane Rodrigues, todas as professoras que me ensinaram, só que elas moram lá. Então a visão delas é do lugar ainda, né? Sim. Da roça, de viver ali, de casar ali, de ficar ali. E eu tinha um universo muito grande que eu queria
participar, mas que eu nem conhecia, porque eu não saía dali. Eu não Sim. viajava. Eu passava férias, a minha diversão nas férias era catar um monte de sobrinhos que eu tinha e divertir eles na roça. Então, Sim. eu não tinha esse conhecimento desse mundo. Era o que tinha, né? E também, E assim, eu era devia de muito ser feliz. divertido. Eu era Na muito feliz na fazenda ali roça. e Eu tal, gosto muito dessa tudo. história. Quando eu tô, tipo, cansada ou com insônia, com alguma preocupação que eu não Você consigo lembra dormir, daquele tempo? eu falo assim, eu vou lembrar da minha infância. Sim, É como se eu estivesse assistindo um dos melhores filmes da minha vida. sim. Quando eu tô nervosa, eu começo a fechar o olho, eu começo a lembrar que eu tava cansada, eu subia num cavalo, sem sela, sem corda, sem nada, sem freio, e o cavalo me levava para onde eu queria, porque eu meio que dominava aquilo. Eu era meio que... eu curtia viver ali. Então, Legal. assim... E daí eu pedi a Regina que eu queria estudar. E ela falou que eu tinha todo o potencial para isso. E ela fez minha matrícula numa escola na cidade. Sim. E meus pais não tinham essa visão, essa facilidade para fazer isso, né? E aí? E aí eu você comecei a ir teve a que pé. morar lá? Eu Você ia- morava na roça Ah, e eu andava 15 quilômetros até a escola mais próxima, que é onde eu era matriculada. a pé? Todo dia? Todo dia. Eu saía de casa de manhã Nossa. para estar na escola 1 da tarde. Acabava 1 da tarde, eu andava até a minha casa de novo, chegava à noite. E eu lembro que um dia eu encontrei meu pai chorando no meio da estrada, que ele estava muito preocupado porque estava à noite, e ele falou: eu não sei de onde eu consegui deixar você fazer isso. Sim. Eu não posso deixar você fazer isso, mas eu sei que eu preciso. E aí ele falou assim: mas não conta pra sua mãe que eu tô triste, que eu tô com medo, porque senão ela não vai deixar, e eu quero que você faça isso.